A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando no Mateus capítulo 16, com o tema A Verdade que Liberta, a parte 3, ok? Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 16, que diz ali: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento do fariseu e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo, disse: Isso. Por que razoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos ter desfornecido de pão? Não compreendeis ainda nem vos lembreis dos 5 pães que para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diziam os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai Criador, muito obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler. Faça com que ela seja gravada em nosso coração a cada dia que nós lemos, que nós meditamos, que nós falamos com as pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai nos servir de apoio, de suporte para defender a nossa fé quando alguém nos questionar ou se levantar contra nós. Tira de nós, meu Pai, toda mentira, a mentira que nos aprisiona e que nos afasta cada dia mais de Ti, e faça com que nós possamos perceber a verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. Revela para nós, meu Pai, as coisas que estão ocultas em nossa vida, para que nós possamos a cada dia mais aperfeiçoar a nossa fé em Ti e buscar a Tua palavra, o Teu reino e a Tua vontade, em o nome santo de Jesus. Amém? Amém, amém. Bom, conforme nós vimos aqui, é, às vezes a gente pensa que Deus, né, ele não sabe o que se processa no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. E achamos que se nós não formos até Deus, não orarmos, não jejuarmos, não lermos a palavra, ou irmos para uma igreja que seja, que Deus não está vendo o que nós estamos pensando ou sentindo. E acabamos vivendo debaixo de uma mentira.
Uma mentira que a cada dia vai nos aprisionando. Então entenda no seu coração que tudo que você faz, não importa o lugar que você vá, aonde você se esconde, não importa o lugar que você vá, Deus está lá. Ele possui anjos, ele possui o Espírito Santo dele, ele possui várias maneiras de estar vendo tudo o que está acontecendo com você. Então, para de fugir de Deus. Para de se esconder de Deus. Seja verdadeiro com Deus naquilo que você precisa da libertação dele. Não adianta ficar jogando, como diz, né, o ditado popular, a sujeira debaixo do tapete. Você precisa ser verdadeiro com Deus. Por quê? Porque quando você fala a verdade para Deus, você vai ser liberto. Liberto de coisas que existem na sua vida que muitas vezes nem você sabe. São coisas que foram herdadas de Adão e Eva devido ao deslize que eles tiveram, ao pecado que eles cometeram. Eles cometeram pecados e isso foi transmitido para toda a geração. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva receberam pecado na sua vida. E esse pecado ele está arraigado dentro de nós. Então, quando nós não reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da intervenção de Deus, precisamos da verdade de Deus que nos liberta, o pecado cresce dentro da gente, o pecado se manifesta dentro da gente, o pecado vai a cada dia mais tomando conta da nossa vida, ao invés de nós pegarmos e vivermos a liberdade que Deus tem através da verdade. Quando Jesus estava aqui, olha, veio os fariseus e saduceus para tentar a Jesus. Você está entendendo? Pedindo que lhe mostrasse algum sinal do céu. E olha a resposta que Jesus deu aqui. Quando é chegada a tarde, né, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, quando há tempestade também, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócritas, não saber diferenciar a faz do céu, não conhecer os sinais dos tempos. Uma geração, uma adúltera pede um sinal. Por que Jesus está falando isso? Porque se você não tem um relacionamento com Deus, fiel, verdadeiro com Deus, falando para Deus tudo aquilo que está acontecendo com você, sendo verdadeiro, real com o Senhor, você está adulterando. Quando você adora deuses criados, você está adulterando, você está cometendo adultério. Você está se relacionando com deuses que não são Deus, ao invés de se relacionar com o teu Deus Criador. Isso traz maldição para a tua vida. Deus, como Jesus mostrou aqui, ó, não tem parte com quem vive debaixo de mentira, com quem não é real com Deus, com quem não é verdadeiro. Não importa a tua situação, não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa o que você está vivendo. Você precisa, nas suas orações, na sua comunhão com Deus Criador, falar a verdade para Deus. Para de ser hipócrita, para de ficar fingindo coisas para Deus. Deus sabe o que você está sentindo. Ah, mas por que eu preciso falar? Porque quando você fala, o que acontece? Você libera as palavras para que anjos ouçam que você está falando, os demônios ouçam que você está falando com Deus, o diabo ouça que você está falando com Deus. E isso serve de testemunho. Testemunho de que você quer viver a liberdade de Deus. Porém, quando você silencia, você camufla, você dá uma de hipócrita, finge diante de Deus, esses demônios, o diabo, até os filhos das trevas, ganham autoridade sobre a tua vida para poder ainda agir na tua vida. Então você entende a diferença? Quando você é real com Deus, Deus vai fazer com que você conheça a verdade. A que verdade? A verdade sobre quem você é, o que você realmente é sem Deus. E aí Deus vai te mostrar o que você pode se tornar se você for fiel a Deus, se você aceitar a verdade, que você precisa de Deus, que você é pecador, que você precisa de Deus para te libertar do pecado. Você precisa do teu Criador. Sem o teu Criador, o pecado cresce a cada dia mais na sua vida. Amém? Aí Jesus pegou e chamou aqui os discípulos a atenção referente ao fermento dos fariseus. O que Jesus estava querendo dizer assim? Jesus está querendo dizer que quando nós não somos verdadeiros com Deus, esse tipo de fermento, que é a mentira, entra no nosso coração, entra na nossa mente. E aí a gente fica fingindo para todo mundo que está tudo bem, que está tudo legal, e não se abre para Deus naquilo que está acontecendo. O que acontece? Esse fermento entra na tua mente, entra no teu coração. E aí o que acontece? Você faz o que eles fizeram. Você não consegue ser verdadeiro quando Deus se apresenta para você. Então ele falou desse fermento, toma cuidado. Fermento quer dizer a mentira, você ser falso, você ser hipócrita.
e ficar ensinando para as pessoas coisa que você não acredita que você pode viver, que você não acredita que Deus pode fazer na tua vida. Você ensina para as pessoas que elas têm que fazer, mas você não quer fazer. Você não deseja, você não busca em Deus a verdade. Você, quando se trata de ensinar para as pessoas, você ensina bem. Porém, quando se trata de você se abrir com Deus e você falar a verdade para Deus, você oculta, você omite a verdade diante de Deus. E Deus não trabalha com quem age assim. Deus precisa que você seja liberto, só que essa libertação vem a partir do momento que você é verdadeiro. Então, por exemplo, eu estou falando aqui na internet para vocês através dos vídeos. Aí eu estou pregando. Só que eu não quero viver isso na minha vida. Eu não me preocupo em querer viver isso na minha vida. Eu não desejo viver isso na minha vida. E nem sequer falo para Deus agir na minha vida para fazer o mesmo. Isso é, eu quero que os outros vivam, quero que a verdade entre na vida das pessoas e elas sejam libertas. Porém, eu não quero ser liberto. Eu quero continuar na mesma atitude, nos mesmos pensamentos, nos mesmos pecados. E aí o que, que acontece? Isso vai trazer maldição. Então Jesus estava falando sobre esse fermento. Preste atenção. Quando Deus age na nossa vida e Deus fala com você, as palavras vão parecer meio assim estranhas, você talvez não entenda. Então o que que você faz? Vai meditar. Vai meditar antes de abrir tua boca para falar. Deus falou algo com você? Vai buscar na palavra dele, vai estudar a palavra, vai jejuar, vai orar. Quantas vezes Deus fala coisas comigo na madrugada, fala de noite, nas orações, na hora que eu estou pregando, e eu não entendo o que ele está querendo dizer. Eu fico, o que será que ele quis me dizer? Aí eu vou me posicionar diante de Deus para buscar essa verdade e eu ser liberta. Liberto do quê? Eu ser liberto da ignorância que eu tenho, da falta de conhecimento que eu tenho, da falta de entendimento do que Deus está falando. Por que que acontece isso? Porque nós somos seres carnais. Nós somos seres carnais, mas Deus tem o Espírito Santo dele para fazer com que nós entendamos as coisas espirituais que ele quer nos revelar. Então, se você não se abrir para tirar todo o fermento da tua vida, quando Deus falar com você, você vai interpretar tudo errado. Tudo do jeito que eles interpretaram aqui os discípulos, achando que era pão, mas não era um pão. Outra verdade aqui é também, Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Isso é, Jesus tinha um ministério, Jesus estava pregando, Jesus estava curando, Jesus estava libertando. Só que Jesus percebeu que havia no meio daquelas pessoas um bloqueio espiritual. Havia um bloqueio que eles não conseguiam enxergar Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio morrer por eles. Aí olha o que as pessoas diziam. Ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e outro um dos profetas. Por que que as pessoas não conseguem enxergar Jesus como Filho de Deus? E não conseguem viver todas as bênçãos que Jesus tem como Filho de Deus, mas às vezes aceitam qualquer mentira que é pregado para eles? Porque eles não têm fundamento. Porque eles não têm base, eles não têm entendimento, não têm conhecimento, não têm comunhão com Deus. Porque quando você busca a comunhão com Deus, Deus coloca dentro de você uma verdade que te liberta de você ter dúvida. Você não consegue ter dúvida de que Jesus realmente é aquele que tinha que vir. Por quê? Porque quando você começa a ter comunhão, Jesus começa a dar prova disso para você. Jesus começa a fazer coisas na tua vida que nenhum ser humano pode fazer. Nenhum Deus criado pode fazer. Você está entendendo? Aí quando você tem essa certeza de quem é Jesus, dificilmente você vai ser enganado pelas pessoas. Você não permite que a mentira entre na tua vida, né? Aí Pedro aqui, dando uma despertinho, né, falou: "Ô Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Só que ele falou sem compreender a dimensão do que significava ser o Cristo. Ser o Cristo significava Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e depois ir para o Pai para sentar à direita dele até que os inimigos fossem colocados como escabelo para os seus pés. Você está entendendo? Olha a compreensão. Então, o Cristo que Pedro falou aqui, ele não entendia a dimensão disso. Pra você ter uma ideia, Jesus, após morrer, ele pegou as chaves do inferno e foi evangelizar as pessoas mortas. Ele foi pegar aqueles que foram mortos sem conhecimento do entendimento do que era ser o reino de Deus.
Você está entendendo? Aí Jesus respondeu para Pedro assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou, foi a carne, mas nem sangue, mas o meu Pai que revelou para ti. Revelou que ele era o Cristo, só que ele não entendia a dimensão disso. Ele não entendia essa verdade que libertava. Aí Pedro já abriu a boca e falou: não, mas. Porque ele falou assim: ó, que ele precisava ir lá, né? Ó, ele disse assim: eu vou te dar uma chave dos céus. Tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu, certo? É assim que vai acontecer. Então veja bem, aí Pedro concordou, gostou, tudo bem. E depois Jesus falou assim: olha, mas tu és Pedro, mas sobre mim, Jesus, ele falou: sobre mim, esta pedra, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Então olha a dimensão do que ele estava querendo dizer com ser o Cristo. Significa que toda religião que não tem Jesus como base, ainda que ela tenha os discípulos, ela segue o caminho dos discípulos, faz o que os discípulos fizeram, mas Jesus não é a base, a verdade que liberta não vem para a igreja. As portas do inferno prevalecem contra essa igreja. Por quê? Porque não é Jesus. Tem igreja que a base deles, o alicerce deles, sabe quem é? A Maria. A Maria que gerou Jesus, é isso mesmo. Tem uns que é Pedro, tem uns que é Paulo, tem uns que é Abraão, e assim vai. Tem pessoas que tenham como base e edificam a sua igreja sobre uma pedra que não tem fundamento, que não vai trazer nada para a vida deles. Se você acredita que outra pessoa, a não ser Jesus, tem que ser a pessoa que você tem que seguir, você vai, as portas do inferno vão avançar contra você e ela vai prevalecer. Mas quando você aceita Jesus como sendo o edificador e você passa a estudar a vida de Jesus, passa a compreender a vida de Jesus, passa a desejar praticar as coisas que Jesus ensina, aí as portas do inferno começam a sair da tua vida. E olha que ele disse para Pedro: eu vou te dar uma chave do reino dos céus. Tudo que você liga na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Né? Aí então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que que Jesus não queria que soubessem que ele era o Cristo? Sendo que Jesus veio para isso. Porque as pessoas não iam compreender. Jesus não estava atrás de audiência. Ele estava atrás de pessoas que precisavam ouvir a palavra dele, que precisavam ser libertos das portas do inferno, conhecer o reino dos céus e a justiça do reino dos céus. Jesus não estava querendo curtidas no Facebook, grupos no WhatsApp, pessoas seguindo ele lá no YouTube e assim por diante. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em cumprir a obra que o Pai dele deu para ele. Ele tinha um chamado e Jesus falou: eu vou me focar nisso. E Deus vai cuidar do resto. Deus vai fazer com que o meu nome seja alcançado aonde que Ele quer. E foi isso que aconteceu. Aí Jesus chegou e falou para eles, para os discípulos: olha, convinha eu ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava falando que ele precisava morrer. Sem a morte dele, os nossos pecados não seriam perdoados diante de Deus. Olha a seriedade do plano que Deus tinha para a nossa vida. Sem a morte de Jesus, não existe perdão de pecados. Se você não acredita na morte de Jesus, os teus pecados permanecem na tua vida. Se você busca em qualquer outra coisa que não seja em Jesus o perdão dos teus pecados, você não vai ser perdoado por Deus e a ira de Deus vai permanecer na tua vida. É sério o negócio. Aí Pedro chegou e ele tomou a parte e começou a repreender a Jesus, porque ele gostava de Jesus, ele amava Jesus, mas ele estava querendo que Jesus não morresse. Tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Por que que nós fazemos isso? Porque nós muitas vezes não estamos com a verdade que liberta bem arraigada no nosso coração de Deus, a verdade que vem de Deus. Nós queremos criar uma verdade para nós queremos acreditar na verdade que as pessoas pregam e falam. E nós não buscamos em Deus essa verdade que liberta. Aí o que, que acontece? Quando Deus começa a executar o plano dele na nossa vida, quando Deus começa a executar o plano dele na vida das pessoas à nossa volta, nós começamos a querer interferir. Nós começamos a querer pôr a mão. Nós começamos a querer fazer algo da nossa carne, achando que é o melhor para a pessoa. Pedro não estava fazendo porque não gostava de Cristo, porque não amava Jesus. Ele não queria que acontecesse aquilo. Mas Jesus já repreendeu ele porque entendeu que aquilo não podia acontecer de maneira nenhuma.
A vontade de Deus não pode ser, meu caro, distorcida na tua vida. A verdade de Deus para a tua vida, só ela vai conseguir te libertar. Não adianta você querer mudar. Se você mudar, você vai perder. Aí ele repreende Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Olha, se você receber uma palavra dessa, sai, Satanás. Você está me servindo de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então você viu que da onde que vai vir os escândalos na igreja? Os escândalos na igreja não vai vir de pessoas que não conhecem a Deus, que não frequentam culto. O escândalo nas igrejas vai vir de pessoas que não querem conhecer a verdade que liberta, que vem de Deus, para a vida dele. E eles vão estar fazendo aquilo que eles acham que tem que fazer. Ainda que você seja líder, ainda que você seja membro, se você segue uma igreja por causa do teu pastor, por causa do teu líder, do apóstolo, seja lá quem for, mas você não conhece a verdade de Deus que liberta para a tua vida, você vai servir de escândalo. Você vai servir de escândalo. Jesus deixou claro isso. E o diabo entra, meu querido, e coloca mentira no coração da pessoa, dizendo que ela tem que ter dó dela. Ai, tenha dó de você. Olha o que você está passando. Ai, porque ela não conhece a vontade de Deus para a vida deles. Ela não conhece a vontade de Deus para a vida dela. E quantas pessoas estão trocando a verdade de Deus que liberta por qualquer outra coisa? E aí vão perder a alma deles, vão perder a vida eterna. Vão perder a vida eterna, porque não tem como você continuar com a tua vontade, com a tua verdade e ser liberto por Deus. Você precisa abrir mão da tua verdade e deixar que a verdade de Deus entre no teu coração e na tua mente e comece a ministrar você. Agora, como que você vai fazer isso se você não tem comunhão com Deus? Se você não busca Deus? Se você vive enfiado nas coisas do mundo só? Você não tem nada com Deus. Você acha que Deus vai te revelar a verdade dele para você? Não vai. Você tem que renunciar a você. Foi o que Jesus disse aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Você precisa saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. A verdade de Deus que liberta a tua vida. Você precisa buscar isso, porque se você não buscar isso, Deus não vai te dar a vida eterna. Deus não vai te dar a vida eterna, não adianta. Deus não vai levar para o reino dele uma pessoa que não quer viver debaixo do reino dele, debaixo do domínio dele. Não tem nexo. Então, se você quer salvar a tua vida, eu estou preocupado mais com a minha vida do que com a vontade de Deus, você vai perder. Foi o que Jesus disse. Se a tua vontade é mais importante do que a vontade de Deus na tua vida, você vai perder a tua vida. E aqui Jesus fala assim: quem perder a sua vida, perder é você abrir mão do que você quer, você abrir mão do que você acha melhor. Por amor a Deus, aí você vai achar a tua vida, porque Deus é capaz até de te ressuscitar, te dar vida eterna, foi o que ele fez com Jesus. Aí diz aqui, olha, por quê? De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então Deus, ele quer a sua alma. O diabo quer a sua alma. Se você não buscar a Deus para saber o que ele quer de você, você vai fazer a vontade do inferno, do diabo. Não adianta, não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Então você precisa pegar a tua alma e entregar para Deus. Deixar Deus te conduzir, deixar Deus te guiar, deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida, porque você vai entender o que significa essa palavra. Verdade que liberta, a verdade que vem de Deus, do Criador, aquele que te formou. Quando você tem comunhão com Ele, Ele vai revelar coisas sobre a sua vida, Ele vai revelar coisas sobre o que você tem que fazer, como você tem que andar e como você tem que viver, e ela vai te libertar de um monte de coisa que você está sendo escravo. Só o Criador tem poder para fazer isso, meu querido. Só o Criador, ninguém mais consegue libertar as pessoas. Você acha que você vai conseguir a verdade com o teu pastor? Acha que vai conseguir saber qual que é a verdade para a tua vida através do teu líder? Apóstolo, seja lá quem for o teu líder? Você acha que vai conseguir a verdade de Deus você tomando a direção da tua vida? Escolhendo o que é melhor para você? Não vai. Você vai ser um escândalo. Vai ser um escândalo. Porque diz aqui, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai.
com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então não é você que tem que escolher o que é melhor para você e decidir o que é melhor para a tua vida. É o próprio Senhor quem tem que decidir isso. E você só vai conseguir saber qual que é a verdade de Deus para a tua vida se você buscar um Criador. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Não adianta você frequentar a igreja, não adianta você ficar lendo Bíblia, não adianta você ficar estudando a Bíblia, não adianta você ficar pregando para os outros. Isso ajuda, isso fortalece, isso dá mais ânimo, te faz ter mais comunhão. É bom ter comunhão com os outros irmãos na igreja. Você lê a palavra, porque você vai ter entendimento. Você orar, você jejuar, mas você precisa buscar o Deus Criador, você precisa falar com Ele todos os dias, a todo momento, porque então você vai receber aquilo que Deus tem para a tua vida, o Criador. Diz aqui, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. E foi isso que aconteceu. Os discípulos viram Jesus ascendendo para os céus. Ele pegou e fez lá a transfiguração e foi ascendendo para os céus. E os três que estavam lá no monte viram. Os três que Jesus chamou. Então entende uma coisa. Isso é sério. A verdade que liberta vai vir para a tua vida. Mas ela não vai vir só porque você frequenta igreja. Ela não vai vir só porque você lê a Bíblia. Só porque você medita. Você precisa deixar Deus substituir os teus sentimentos e pensamentos pelo que Deus tem para a tua vida. A vontade de Deus precisa ser prioridade no teu coração. A vontade de Deus precisa ser prioridade na tua mente. Porque se isso não acontecer, você vai ser guiado pela tua vontade ou pela vontade dos outros. E não vai viver libertação na tua vida. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, toma posse e você vai conseguir viver a verdade que liberta. Segunda-feira nós estaremos abordando o Apocalipse 16, a verdade que liberta nesse tema. Em nome de Jesus, fale com as pessoas da palavra de Deus, meu amado. Isso vai te tornar mais maduro. Quando as pessoas vierem falar com você, usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus para falar de Deus, para falar do Espírito Santo, para falar da verdade que vem de Deus. Ainda que no começo você se atrapalhe um pouco, não tem problema. Com o tempo você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai se tornar uma pessoa que vai poder defender a sua fé. Porque não adianta você crer em uma coisa que você nem sabe o que é. Como é que você pode crer em Deus se você nem conhece a palavra de Deus? Você nem lê a palavra de Deus, você nem ouve a palavra de Deus, você não medita na palavra de Deus, você não pratica a palavra de Deus, você não compartilha a palavra de Deus com as pessoas. Como é que você pode saber qual que é a verdade de Deus para a tua vida que liberta? É impossível, é impossível. Você precisa se posicionar e eu tenho certeza que você vai se posicionar e você vai conhecer a verdade que Deus tem para a tua vida. Deus tem uma verdade que liberta para a tua vida e você vai viver libertação em todas as áreas da tua vida em um nome santo de Jesus, porque é para isso que nós estamos jejuando e é para isso que nós estamos orando, para que eu viva a libertação, viva a verdade de Deus que liberta e vocês também vivam a verdade de Deus que liberta. Quando você conhecer essa verdade de Deus que liberta, nunca mais você vai ser preso a ministério, você não vai ser preso à igreja, você não vai ser preso a pastor, você não vai ser preso a nenhum tipo de pessoa. O Espírito Santo de Deus vai soprar na tua vida e vai te levar para onde que Ele quer. Vai te levar para onde que Ele quer. Você não vai viver mais essas cadeias em nada na tua vida. Amém? Em nome santo de Jesus. Toma posse. Amém, amém e amém.